Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, a história da viúva de Sarepta se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8 ao 24. A Bíblia não nos revela o seu nome. Só que, fazendo um breve resumo antes de entrar nela, o que aconteceu? Nessa época, houve uma grande fome na terra de Gileade. Então, Elias orou e pediu para que Deus não enviasse chuvas naquela época. Então, ficou um período de seca muito grande. E aí, Deus vai e manda Elias até Sarepta e fala para ele, pessoal, olha, quando você chegar lá, você vai ver uma viúva e ela vai te dar comida. Ele falou, não, então tá bom. E ele vai para a cidade de Sarepta. Então, quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma viúva apanhando lenha. E ele vai e pede água para beber para ela. E quando ela vai para pegar, ele vira para ela e fala o seguinte, traz também um pouco de pão para eu comer. E ela responde o seguinte, olha só para vocês verem o tanto que é forte isso. Ela fala da seguinte maneira, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos. Gente, era um período monstruoso essa época, porque como não estava tendo chuva, então a água estava acabando, a água estava secando. Não estava tendo mais comida, então o povo estava perecendo de fome. Era uma época ali de desespero e além dela ser viúva com um filho pequeno, então já não tinha marido para poder também procurar um emprego fora para mandar mantimentos. Então ela também só estava esperando a morte e tinha aceitado já, não, vai ser a última porção de comida que eu vou fazer para mim e para o meu filho. Olha o tanto que isso é forte. E Elias responde da seguinte maneira para ela, não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz para mim aqui de fora. Depois fará para ti mesma e para o seu filho. E aqui eu vejo o tanto que a fé dela era grande, mesmo a tamanho desespero, um cenário ali que não via mais esperanças, vamos se dizer assim, que tudo mostrava o contrário. Chega um desconhecido, pede água, comida pra ela fala que não tem como, que só tinha um restinho pra ela e pro filho. Ele fala, olha, não tem problema, faz o que eu tô te pedindo e depois você come com seu filho. Então, era alguém que ela nunca tinha visto, mas ela tinha tanta fé que ela vai e faz como ele falou. E deu pra eles comerem, né? Deu tanto pra Elias comer, quanto pra ela e pro menino. E não faltou farinha e nem azeite. Então eu penso que Deus ali já estava fazendo a multiplicação também da farinha e do azeite para não haver falta de comida para eles. E aí ele fala o seguinte para ela, né? Elias continua falando para a viúva de Sarepta. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. E lá em Lucas, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 25, vou até procurar aqui, que eu não marquei para falar para vocês. Capítulo 4, no versículo 25, fala que o período de seca foi de 3 anos e 6 meses. Então, Deus proveu ali comida para os 3 durante 3 anos e 3 meses. Então, não faltaram comida para eles. Ela não era a única viúva, né, gente? Tinha mais viúvas ali também. Mas ela foi muito importante nessa história porque ela tinha muita fé. Só que aí, depois disso, vem uma tragédia. Porque o que acontece? O filho dela adoece e ele vem a falecer. Então ela chega a Elias com certeza muito desesperada e ela fala o seguinte, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer a minha memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele responde, me dá teu filho. Toma dos braços dela, com certeza ela em prantos ali chorando, né? Falando, nossa, eu ajudei um homem de Deus e passa pouco tempo, meu filho adoece e morre. Então ele pega o menino dos braços dela,
sobe, leva ele pro quarto que ele estava hospedado, que ele estava dormindo, coloca o menino na cama e ora da seguinte maneira para Deus: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? E estendeu 3 vezes sobre o menino, né, com certeza as mãos ali sobre o menino, fazendo essa oração, e clamou novamente ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te para que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu à voz de Elias. E a alma do menino tomou e ele tornou a reviver. Então Elias toma o menino, leva de volta para a mãe dele e fala: tá aqui teu filho, ele vive. Então a mulher vai e fala as seguintes palavras para Elias: nisto conheço agora que tu é homem de Deus. Que tu é homem de Deus. És homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, o que nós aprendemos com a história de viúva de Sarepta? Que por mais que a gente esteja muitas das vezes orando, né, pedindo um milagre para Deus, e mesmo que todas as circunstâncias mostram o contrário, que a gente tem que ter fé que Deus vai prover tudo na hora certa, no tempo certo, na medida certa. Então é isso, a história dela é uma questão de fé mesmo, de fé e confiança. Mesmo que ela não estava vendo nada ali que pudesse prover a sua situação, mas Deus atua nos bastidores, né? E ela decidiu confiar e deu tudo certo, tanto para ela, quanto para o seu filho, quanto para Elias, e Deus proveu ali os mantimentos para eles durante 3 anos e os 6 meses de seca. O vídeo é curtinho mesmo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!